consegue os resultados por meio das pessoas. Eu tenho uma frase autoral que eu uso para tudo que eu faço em qualquer empresa. Processos organizam, pessoas executam, resultado acontece. Sabe aquele cliente que almoça ali todo dia, fica cantando a garçonete ali, fica cantando a menininha do caixa? Às vezes é o dia que esse cliente for pagar, uma outra pessoa receber. Isso já é uma ação que para aquela colaboradora, ela já vai se sentir protegida. Ela já vai ter ali a saúde mental dela preservada. É verdade. Então, às vezes a gente está pensando em Forte ações isso, hein? muito grandes, sendo que às vezes é muito pequeno. Então, por que às vezes o empresário ele ainda fica mais fechado sobre esse tema? Porque ele está pensando muito grande. E às vezes ele ser tecnicamente bom não necessariamente o torna um bom líder. E às vezes a gente promove alguém que não. Hoje, né, a expectativa de vida ela aumentou muito. Então a gente tem pessoas trabalhando hoje com 60, 70 anos. Você vê pessoas trabalhando. Com certeza. Né? Minha mãe trabalha E até muito. hoje. E muito. E às vezes tem uma visão eu às vezes atendo um empresário que ele fala pra mim assim, não, eu só quero no máximo com 30 anos. E aí eu falo com ele, você não vai ter pessoa com tudo isso que você tá me pedindo com 30 anos. Porque hoje as pessoas demoram mais a se formar. E, mas a pessoa não vai dar conta. Eu falei, vamos experimentar? Ela vai dar conta, porque hoje... Porque quando eu cheguei, o dono falou exatamente isso. Vamos colocar um Gympass. E aí eu falei, vamos entender se faz sentido para as pessoas aqui. Porque ele tinha muita gente de terceira idade. Eu falei, não sei se vai fazer sentido, mas vamos ouvir primeiro. E ele ia ser mais estrategista. Porque eu precisei aprender a pensar em novas estratégias com a nova realidade que eu estava vivenciando. E aí isso hoje me tornou uma profissional de RH muito melhor, porque hoje, além de toda a teoria que eu aprendi na minha vida inteira, de tudo que eu apliquei a minha vida inteira em grandes empresas, hoje eu consigo olhar um pequeno negócio e falar, poxa, isso funciona, porque eu vivi isso aqui. Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Sou Regina e esse é mais um episódio do podcast Pegando Fogo. Aqui é onde a gente fala sobre empreendedorismo, negócios de verdade, com pessoas de verdade que construíram as suas carreiras, construíram os seus negócios desde o início com muito sacrifício e não escondem nada dos bastidores. E hoje a nossa conversa é sobre um tema que todo mundo fala que se importa, mas no dia a dia a gente sabe que se importar de verdade é bem mais difícil e poucos fazem ali com aquela... Como fala que se importa. Então, hoje nós vamos falar de gente. O mercado está cada dia mais competitivo, mais agressivo. A mão de obra, né? Vamos falar assim, as pessoas disponíveis e com vontade de trabalhar, cada vez aí mais escassas. E hoje a gente trouxe uma pessoa que é muito experiente com isso, já trabalha, dá palestras, né? Faz cursos e vamos falar sobre gestão de pessoas abertamente. Então, se você é líder, se você lidera time de vendas, se você lidera qualquer equipe, esse episódio é para você. Fica com a gente. Antes, tem que curtir, compartilhar, mandar pro amiguinho que você sabe que vai gostar desse conteúdo, porque é muito importante pra gente, né? Apoiar aí o canal pra gente continuar trazendo pessoas verdadeiras, pessoas incríveis, com histórias e trajetórias muito bacanas para compartilhar com vocês. E eu sou Luiz Henrique, e hoje a nossa convidada, ela não vive isso só na teoria, né? Ela vive esses dois mundos na realidade, né? A estratégia do RH alinhado com a vida real do negócio, né? Janaína Gomes, ela é consultora de RH, especialista em recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança e também franqueada da Bisfirra em Cabo Frio. Ela sabe o que funciona na teoria e o que dói na prática, né? Janaína, seja muito bem-vinda, né, ao nosso podcast. E para começar, eu queria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória, né? O que te levou a enxergar o RH, né, como uma ferramenta de crescimento. E primeiramente quero agradecer, né, o convite em estar aqui. Estou muito feliz. E a minha história com o RH, ela começa lá há muitos anos, né? Assim, eu sou formada em administração, entrei na faculdade de administração meio sem saber o que iria fazer, né? Dizem, né, que quem faz administração não sabe o que vai fazer, foi um pouco isso. Entrei para decidir. E eu já trabalhava numa empresa na área de RH, mas ali na base, né, como assistente, mas não tinha ainda aquele sonho de crescer no RH. E comecei a administração, e dentro da administração você vê um pouco ali de gestão de pessoas também. E aí, juntando o trabalho que eu já fazia, eu entendi que aquele era um bom caminho. E fui trabalhando, fui crescendo dentro da empresa. De assistente me tornei instrutora de treinamento, fui analista júnior, pleno, sênior, até chegar à gerência de RH.
E me encantei, né? Nunca mais saí. Eu brinco que eu fui escolhida pelo RH, não foi uma escolha minha, mas uma vez que eu entrei, eu nunca mais saí. Né? Então, eu fui entendendo cada vez mais o quanto a gestão de pessoas ela faz diferença em qualquer empresa, né? Independente do tamanho, né? Com Sendo certeza. pequena, sendo grande, ela faz a diferença. E eu entendi o quanto ser estratégico, quanto ser um RH estratégico fazia diferença também nos negócios da empresa. Então, construí uma carreira corporativa, mas eu entendi que eu podia mais. Né? Eu queria também ali a experiência do empreendedorismo, e aí fui um pouquinho para o empreendedorismo de uma empresa física, né? Abri um restaurante inicialmente junto com o meu esposo, ficamos ali com esse restaurante uns 3 anos, vi que não era tão fácil, né? Porque inicialmente eu achei, poxa, eu sei fazer gestão, meu marido é da área financeira, eu falei, então tá tudo certo, ter um restaurante vai ser muito fácil. E vi que não foi tão fácil assim, né? E aí eu fui ver o mundo real, né? Vi aquilo que eu sabia muito na teoria e trabalhar numa empresa grande também, que tem uma estrutura bem diferente, quando você vai colocar na prática não é tão simples assim. E aí eu entendi que eu precisava juntar todo o meu conhecimento, toda a minha trajetória em RH, para fazer com que o RH seja de fato estratégico para os negócios, né? E aí... hoje, né, eu sou consultora de RH, trabalho atendendo diversas empresas, em tudo que você imaginar de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento de liderança, projetos específicos ali de acordo com o que a empresa precisa, cultura, que hoje a gente precisa trabalhar bastante, né? É o ativo hoje mais escasso que a gente tem, Sim. eu acho que são pessoas, Sim. né? Apesar da gente ter muitas pessoas, mas eu acho que a gente tem poucas pessoas, às vezes, que, talvez pelo um contexto geral, mas pessoas que estejam dispostas, né? Ou, enfim, até como você falou de cultura, ou até que entenda ali a dinâmica, né, do trabalho. Então, eu acho que realmente hoje RH, eu vou te falar que é um desafio mesmo, É um né? desafio. É um desafio. Já foi a época, né, que você tinha filas e filas e você tinha pessoas... Sim. A oferta de pessoas maior do que a oferta de emprego, né? Sim, verdade. E eu acho que é realmente, assim, um assunto que as pessoas... Normalmente, quando a gente, né, vê pessoas que só de RH, a visão, qualquer pessoa, né? A gente, se tiver uma empresa ou não tiver uma empresa, se é um gestor, que você nunca teve uma empresa, a gente fala muito isso no grupo. Eu acho que dos nossos líderes lá, todo mundo já foi empreendedor ou né? Sim. Porque a gente Todos sabe... eles. Porque, assim, eu hoje tô com o Grupo Alento e tudo, mas eu já tive restaurante, já senti, né? Apesar de hoje ficar em uma área que eu não tenho mais tanto... lidou ali tanto mais com o dia a dia, né? E que eu acabo não fazendo tanto isso. Mas a gente sabe que a visão do real e a visão do que você aprende na administração ou que você aprende numa grande corporação, como eu também já estive, é totalmente diferente. Sim. Né? As dores são bem mais... Eu falo que a batida bate mais forte. São. E na verdade é o seguinte, é porque quando a gente aprende, a gente não aprende uma coisa que é intangível, assim, é o outro. É a cabeça do outro, é o que o outro tá pensando, são as expectativas do outro. Eu falo muito isso, assim, as frustrações, elas acontecem muito porque as expectativas não estão alinhadas. Com certeza. Né? As pessoas, elas querem algo que, às vezes, quando ela vem, por exemplo, para uma entrevista de emprego, não tá claro para ela o que ela vai ter ali. Sim. E aí, se as expectativas não estão alinhadas, vem a frustração de ambos os lados, né? Tanto Claro. do colaborador, do candidato ali, quanto da empresa, porque tá buscando algo que talvez aquela pessoa não tenha. E aí eu acho que é um ponto super importante, né, que você está falando, que é a parte do recrutamento, né? Sim. Porque hoje, né, grande parte dos nossos problemas que nós temos em loja, de turnover e tudo mais, não é o colaborador que está lá há 3, 4, 5 anos. É o colaborador que entrou há 2 meses. Porque foi mal recrutado. E o treinamento, normalmente, né, quando isso acontece, o treinamento é um pouco na correria, Sim. né? E aí acontece que o colaborador não se adequa e aí sai, né? E aí eu acho que vai também um pouco, né, de cultura, né? Como que a gente consegue transformar a empresa, uma empresa empregadora, mantendo a cultura forte, né? Hoje você tem restaurante, você sabe como é que é, né? Nós somos empresas de primeira contratação, de primeiro emprego. Uhum. Então, é muito difícil você recrutar um jovem que, de fato, esteja totalmente alinhado, até porque ele está em formação. Exato. E não tem problema algum em relação a isso, né? Ele não está Então, nem alinhado com a expectativa dele. Ele nem sabe o que ele quer, muitas vezes, né? Então, assim, ó, eu acho que o que eu vejo, eu acho que um pouco de dificuldade, principalmente ali naqueles cargos, né? Que são bem de partida mesmo, né? Um auxiliar de cozinha, um atendente, enfim.
E nesses cargos, eu acho que o turnover é muito alto Sim, no nosso sim. negócio, né? E como que a gente consegue fazer com que essas pessoas, né, consigam permanecer, se capacitar e melhorar e, de fato, crescer dentro da empresa, né? Sim, sim, é um ótimo ponto que você trouxe. Primeiro ponto, né? O empreendedor ele precisa entender que não dá para contratar na urgência. E no ramo de alimentação, É o que mais então, acontece. é o que mais acontece. Então, aí saiu uma pessoa hoje, e muitas vezes é assim, né? Passou uma pessoa ali na rua, tá contratando? Não, começa agora. Já coloca ali, a pessoa já começa, e aí você não entende se aquela pessoa, às vezes até tecnicamente, ela é um bom atendente, um bom ajudante de cozinha, mas talvez a parte comportamental, que hoje é o que a gente precisa buscar muito mais fortemente, porque o técnico a pessoa aprende. Ela a aprender ali a fazer algo na cozinha, você vai ensinar, ela vai aprender. Agora, comportamento, né? A gente sabe que é o mais difícil. Muitas realmente. vezes a gente não vai. A gente até consegue desenvolver, mas dependendo do comportamento é muito enraizado. Então, o primeiro passo é: o empreendedor ele precisa entender o que ele de fato quer, quais comportamentos para aquela função ele quer. E aí ele vai em busca disso, né? Uma vez que essa pessoa está dentro da empresa, né, o mercado hoje ele está muito difícil, muito competitivo. Então, hoje, né, o jovem que hoje ele entra na sua empresa, ele tem 10 ofertas ali para ele escolher. Antigamente não era assim, era muito mais escasso. Então, qualquer coisa ali que não tiver alinhado com a expectativa dele, ele sai. Porque ele sabe que vai ter outro emprego ali. Então, para que você consiga manter essa pessoa, reduzir a rotatividade, você precisa criar uma cultura forte. E aí, o que é uma cultura forte? A gente, né, eu costumo dizer que cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Isso é que é cultura. Então, o que você permite dentro da sua empresa? E muitas vezes, exatamente pela dificuldade de contratar, o empreendedor acaba permitindo demais e depois quer tirar. E aí, satisfação na veia, né? Exatamente. Então, desde o início, por isso que você precisa ter claro o que você permite dentro da empresa antes de contratar. Porque quando você contrata, você já alinha isso desde o início. E aí você cria uma cultura forte que as pessoas fazem aquilo que de fato você espera que elas façam. Né? E criar programas, né, e processos para que essas pessoas permaneçam. Crescimento dentro da empresa é algo que hoje segura bastante as pessoas. Reconhecimento, né? Porque às vezes a gente trata como se fosse o básico e hoje, infelizmente, até o básico já não é o básico. Conseguir pessoas, às vezes, que fazem o básico já não é o básico. Não, e hoje a gente vive também uma sociedade, um modelo de comportamento social onde o reconhecimento e as pessoas, elas até pelas questões de plataformas, né, de redes sociais e tal, então já tem um padrão incutido ali na pessoa. Você pensa que não, mas é aquele negócio do like, do curtir. Então, é essa questão da pessoa, ela tem assim, não, ele quer ser reconhecido. Sim. Então, ele quer os parabéns, ele quer lá Tem uma mídiazinha. Eu vou contar uma história. É o modus operandi hoje Vou da contar uma personalidade. história em relação a isso mesmo, né? Tem uma loja própria. O nosso gestor lá que toca a loja, ele sempre fala, cara, o gerente tal tá errando, tá fazendo não sei o que. Não. Eu falei, não, tudo bem, mas tu... Lembra que há 6 meses atrás, você me propôs um aumento pro gerente? Dele sair do júnior para passar pro pleno? Falei, Falei, por que te motivou lá atrás a me falar isso? O que ele fez de bom? Ele continua fazendo? Continua. Cara, meu irmão, fortaleça as fortalezas dele. E traz o que ele precisa de melhorar para a mesa, né? E trabalhe isso nele. Mas sempre falando, cara, você é bom, você está no caminho aqui, mas isso aqui você tem que melhorar. A comunicação com o coordenador, com o subgerente, enfim. É a organização de equipe, enfim, mas tem que melhorar. E aí, bater, mas só que não se pegar somente nos pontos negativos. Sim. Porque o colaborador também fica desmotivado. E ele fala, cara... Pô, eu venho pra cá, eu só apanho, só tomo. E eu ia falar isso, quem é que gosta de só ser chamado a atenção? E aí você tocou num ponto muito importante, liderança. A liderança também é um fator fundamental na retenção de pessoas. E aí a liderança, para que ela precisa entender que... Porque é muito fácil você chamar atenção. A pessoa fez alguma coisa errada, rapidinho você vai ali e chama atenção, porque senão o líder também vai ser chamado a atenção e ele quer resolver. Mas se você também não tem o feedback positivo, como você vai reforçar que o outro está indo bem se você não fala? E muitas vezes o líder ainda fala assim, não, mas eu não falo que é obrigação dele. Não é uma obrigação.
Óbvio, Né? tem que ser Claro dito, que né? a gente espera que as pessoas façam o que precisa ser feito. Mas reconheça, fale. Porque nós, como seres humanos, nós Exato. temos a tendência a repetir aquilo que é bom, aquilo que está agradando, aquilo que me dá elogio. Você trouxe isso, as redes sociais ainda reforçam bastante isso. E o líder esquece dessa parte. Que é o reforço positivo, né? Isso. É objeto de estudo, inclusive, Isso, da psicologia, exatamente. não tem, e às vezes é o que você falou do negócio do óbvio. É porque a gente sabe, né? Você falou da teoria. E às vezes você tem até um conhecimento, eu falo até enquanto líder, você tem até um conhecimento, por exemplo, eu estudo bastante, estudo psicologia, mas na hora de botar em prática ali também, o líder também, ele tem as mazelas dele, Sim, né? sim. Ele também é um ser humano que é totalmente falho e que também, às vezes, ali... Então, por isso que eu acho que é um Sim. exercício, né, de ambos os lados, no sentido... O líder, obviamente, que com mais responsabilidade, porque ele é o líder, né? Sim, Então, sim. ele é o guia. Como se fosse o adulto da relação. Então, o adulto da relação é que não vai discutir com a criança, né? Então, você tem que formar a pessoa e não ficar discutindo com ela. Mas eu acredito que é um grande desafio também. Sim, sim. E a gente tem um desafio que, principalmente no mercado de alimentação, quem é o líder? É aquele cara que era um bom atendente, era um bom garçom, era um bom ajudante de cozinha que virou líder. Mas será que ele estava preparado a parte comportamental de ser líder? Porque ele ser tecnicamente bom não necessariamente o torna um bom líder. E às vezes a gente promove alguém que não é para ser líder, não é para todo mundo liderança. Eu tive uma colaboradora uma vez, quando eu mudei para o Rio, inclusive. Quando eu mudei, eu vim para ser gerente de RH e tinha uma colaboradora que era instrutora de treinamento há 10 anos. E ela era ótima. E aí, quando eu mudei, eu falei, gente, mas por que fulano não foi promovida ainda, não virou uma assistente? Ela é muito boa. E aí, eu queria promover, porque eu falei, essa menina é muito boa, eu vou promover. E aí, só que antes de promover, eu chamei ela para conversar. E ela falou para mim, ela falou assim, Jana, eu não quero. Eu já tive. Eu quero ficar aqui onde eu estou, porque eu não quero a responsabilidade da liderança. Dentro do que eu faço, você vai ter tudo de mim. E, inclusive, ela era a melhor instrutora que eu tinha. Mas eu não quero ter que resolver coisas fora desse escopo. Eu não quero ter que ficar até mais tarde. E aí, às vezes, você promove, perde um excelente técnico, um excelente operacional, porque ele não é preparado para a liderança. Não, eu acho que e aí é um pouco do que a gente vai falar aqui sobre um ambiente estruturado também, Sim, né? sim. E aí, né, tornar esse atendente, operador, enfim, em gerente, em líder, né? Vai muito além dele ser bom na atividade que ele está primária. Vai muito além, porque ele tem que ter várias adaptações de gestão. Sim, né? Sim. E cobrar também. Por vezes, ele não está acostumado a cobrar os pares dele. Então, assim, não é só... ele é muito bom, eu vou promover e tal. Não, você deve preparar ele para assumir a cadeira de gerência, assumir a cadeira de liderança, né? Isso é fundamental, né? Sim. E o que você vê, Janaína, nesses ambientes que você está prestando consultoria e tudo mais, né? Você vê hoje mais escassez de talento ou mais escassez de ambiente estruturado para o crescimento e o enquadramento, né, desses colaboradores? Nós temos os dois cenários, né? Nós temos escassez de talentos, né? Principalmente em determinadas áreas, por alguns motivos. Primeiro, tecnologia, né? IA, que vem muito forte aí, a gente vem numa pegada muito forte aí nesses últimos tempos, e isso faz com que nós temos talentos, mas talentos que muitas vezes não estão preparados para essa nova realidade. Então, o desenvolvimento das pessoas não está acompanhando os comportamentos, as competências que a gente precisa nesse novo cenário de tecnologia, de inteligência artificial. Então, a gente tem uma escassez de talento em determinadas áreas, né? Tem um segundo fator que também provoca escassez de talentos. Antigamente, a gente estudava para ter uma profissão, né? Eu fazia uma faculdade, enfim, Sim. X. Até lá, se você puxar um pouquinho, todo mundo fazia o curso normal para ser professor. E a gente estudava para ter uma profissão. Hoje, muitas vezes, as pessoas estudam e aí elas terminam ali o ensino médio, muitas vezes, e às vezes nem terminam, e elas conseguem ganhar dinheiro com a internet, Sim. como influencer. Então, também ela não continua esse processo de capacitação, e aí a gente tem a escassez de talentos. Todo mundo antes formava e ia para algum emprego. Hoje, não necessariamente isso acontece. E existe, então, essa escassez de talento. E até culturalmente falando, outro dia eu estava conversando com um amigo que a conversa era sobre isso, empreendedorismo e tal, era até falando aqui do podcast,
E ele é uma pessoa concursada e tal. E o filho dele tá fora do Brasil estudando, fazendo um monte de coisa. E a conversa era nesse sentido. E aí, eu não sei o que entrou de CLT e empreendedor. Ele falou assim, Regina, o absurdo tá tão grande aqui na bolha, né, que a gente vive, que os meninos da idade do filho dele, falou assim, que se eles discutem, aí um vira pro outro e fala assim, o que você tá falando? Seu pai é CLT. Tipo Meu assim, Deus, virou pejorativo, né? virou porque é como se... Não, na cabeça deles, você ser um CLT, dependendo da idade que eu tô falando, Sim. tá? Você não foi uma pessoa criativa, Mas você isso não eu acho que é muito evoluiu. movimentado. Você não teve sucesso. Na mídia. Na mídia. É isso que eu tô sim. falando, é Na um rede comportamento. social. Não é nem Então, mídia, eles não rede têm social mesmo, eles não sabe? têm orgulho. Antigamente, a gente tinha orgulho. É verdade. Eu comecei a trabalhar com 16 De estar anos. com carteira assinada. Sim, Claro. sim. Chegava em casa, olha, minha carteira Eu tá assinada. adoro contar que a minha carteira né? foi assinada antes dos 18 anos, que a minha mãe teve que ir lá permitir, tal. Agora, gente, ter uma carteira assinada não é sinônimo de ser, né? Bem-sucedido, de ser bem-sucedido. sucesso. É verdade. E eles não buscam isso. Eles buscam autonomia, eles buscam a liberdade, que é um outro tipo de liberdade. Então, a visão da empregabilidade Mudou muito. E aí, nesse cenário, sim, nós temos a escassez de talentos, mas a gente, em contrapartida, também tem a escassez da estruturação da empresa para receber essas pessoas. Tá, a realidade mudou. Eu não tenho o que fazer, eu não posso virar e falar assim, vamos voltar ao mundo e vamos fazer como era antigamente. Não tem isso. Então, o que eu, enquanto empresa, preciso fazer para receber esse novo colaborador, esse novo mercado de trabalho? Então, eu preciso estruturar a empresa para isso também. E aí a gente entra um pouco agora falando de geração, né? A gente tem dois cenários. A gente tem a geração Z, que a gente fala muito, né? Que é isso, ele quer autonomia, ele quer liberdade, ele quer que as coisas façam sentido para ele não trabalha no emprego em que ele não sente que tem um propósito, né? Tem muito isso, que tem o lado positivo, sim, né? Porque às vezes a gente também só vê o lado negativo, mas isso é muito bom. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez... não é aquela coisa de antigamente que eu morro trabalhando, eu dou a minha vida pelo trabalho, que não era saudável também, né? Então, isso é positivo e eles trazem muita inovação, muita novidade. Mas se eles chegam numa empresa que está também num cenário que lá de 1900 e bolinha, ele não vai conseguir ter espaço para mostrar tudo que ele pode. Ele não vai, de fato, conseguir crescer. Então, claro que não são em todos os mercados, mas por que eu vou exigir, às vezes, um horário, sendo que ele trabalha por entrega? Ele vai entregar aquilo ali. E claro que não são todos os mercados. O próprio mercado de alimentação, a gente precisa cumprir, tem as regras, né? Shopping você não pode, 10 horas tem que estar aberto, não se paga multa. Tem todo um cenário, e claro que a gente avalia tudo. Mas, às vezes, são coisas pequenas. Por que que, poxa, hoje... aconteceu até recente uma situação, né, no meu negócio, em que a supervisora teve um problema particular, precisou sair, foi em cima da hora, foi na casa dela, com a filha dela, não tinha outra pessoa para resolver, ela teve que sair. Né? Mas aí o que a gente faz? Negocia essas horas com ela. Se é uma pessoa que eu posso contar, que está aqui, que me ajuda, eu consigo ter essa negociação. Olha, então vou colocar essas horas aqui no seu banco, depois você me paga essas horas. Mas às vezes a gente quer agir como lá antigamente. Não pode, que tem que estar aqui. E aí você perde o colaborador, porque o colaborador de hoje ele não vai aceitar isso. E, como a gente falou, o mercado, ele tem outra oferta de emprego ali. Sim. Então, ele não vai tolerar algumas coisas que na nossa geração a gente tolerava, né? E a gente tem um outro cenário, que são as pessoas mais velhas. Também, hoje, né, a expectativa de vida, ela aumentou muito. Então, a gente tem pessoas trabalhando hoje com 60, 70 anos. Você vê pessoas trabalhando. Com certeza, né? Minha mãe trabalha E até muito. hoje. E muito. E às vezes tem uma visão eu às vezes atendo um empresário que ele fala pra mim assim, não, eu só quero no máximo com 30 anos. E aí eu falo com ele, você não vai ter pessoa com tudo isso que você tá me pedindo com 30 anos. Porque hoje as pessoas demoram mais a se formar. E, mas a pessoa não vai dar conta. Eu falei, vamos experimentar? Ela vai dar conta, porque hoje... E aí eu olho algumas... O cenário mudou mesmo. É outra coisa. Você olha assim, às vezes eu até brinco, um senhorzinho ali que ele faz os exercícios na academia que eu olho e falo, meu Deus, quando que eu vou chegar nesse nível? Eles têm muito mais disposição, às vezes. Sim. Então, a gente tem que estar atento a esses dois cenários, porque é o cenário que a gente tem hoje, né? E o papel do RH, o papel do RH é esse, né? Você tem que fazer o melhor ali com o cenário que você tem, né? Você não tem como, o que você falou, não tem como mudar os fatos, né? Eles estão aí, eles são estão reais. Aí. Eles estão e aí. a gente tem que encontrar a melhor solução. Eu acho que aqui a gente tocou alguns pontos que são muito importantes, né? Que é estrutura, a empresa, para receber de fato essas pessoas, né? Que
têm uma demanda que é um pouco diferente, enfim, e a gente precisa, sim, estar aptas a eles, né? A liderança como um fator decisivo para a Primordial. manutenção, né? E eu queria que você abordasse também, Janaína, um pouco sobre como que experiências podem fazer com que a gente aumente a retenção de talentos, né? Fazer experiências no trabalho, né? Ah, isso é um ponto bem legal, assim. Como eu estava dizendo, as pessoas, elas querem... O trabalho hoje é uma extensão da vida, né? Não é a vida, que antes era a vida. Hoje é uma extensão da vida. E quando você, como empreendedor, como empresário, proporciona experiências, né, dentro dessa empresa, né, dentro da sua empresa, para que esse colaborador se sinta parte, se sinta pertencente, ele vai se sentir muito melhor e ele vai querer permanecer nessa empresa. E aí, quando eu falo de experiência, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas eu vou ter que gastar, isso vai onerar. E muitas vezes não é. Às vezes é um café da manhã que você vai fazer ali com a equipe, né? A gente tem o hábito lá, por exemplo, de sempre, uma vez por mês, pelo menos, tem ali um café, um almoço, um cachorro-quente ali que a gente faz com toda a equipe. Você pode fazer experiências de... alguma coisa no aniversário já é uma experiência, porque as pessoas muitas vezes não têm, né, nada ali, às vezes ninguém nem lembra ali, então é uma experiência que você pode proporcionar. Uma experiência muito simples, mas que poucos empresários fazem. Conversar com as pessoas. Ele, empresário, ouvir, entender, promover ali, né? A gente brinca café com CEO, café com dono, sabe? As pessoas se sentirem ouvidas. É uma atitude muito simples, mas que faz muita diferença. Muita diferença, né? Ali na vida das pessoas. Então, tem N experiências que podem ser proporcionadas. E hoje a experiência do colaborador, ela faz muito com que as empresas elas tenham uma marca empregadora forte, né? E com que o colaborador, ele veja que eu não preciso mudar, porque aqui eu me sinto bem, isso trabalha muito o clima da empresa, isso reforça a cultura, Sim. né? Porque a gente às vezes quer criar uma cultura, mas a gente só quer, faz assim, faz assado, só determinar. Por que você não ouve essas pessoas? Entende o que faz sentido para elas? Sabe uma coisa que é bem interessante? Um exemplo, a gente às vezes fala assim, poxa, eu vou proporcionar, vou colocar Gympass na empresa agora. Será que é o que o seu colaborador quer? Perfeito. Eu fiz numa empresa que eu atendi, a gente promoveu lá uma série de benefícios e incentivos para melhorar a retenção das pessoas. A empresa ela não tinha como trabalhar com salário, mas ela queria reter as pessoas e aí ela tinha um orçamento, a gente trabalhou com benefícios e incentivos. Antes de implantar os benefícios, eu fiz uma pesquisa para entender naquele grupo ali o que fazia sentido. Porque quando eu cheguei, o dono falou exatamente isso, vamos colocar um Gympass. E aí eu falei, vamos entender se faz sentido para as pessoas aqui. Porque ele tinha muita gente de terceira idade. Eu falei, não sei se vai fazer sentido, mas vamos ouvir primeiro. E aí eu fiz uma pesquisa. Interessante. Implantamos. Sabe qual foi o benefício que as pessoas mais gostaram? Churrasco no aniversário. E olha que a gente colocou... mas foi isso. Era uma empresa que não tinha vale alimentação. A gente colocou um vale alimentação. O que era esse kit churrasco? Um kit churrasco, carne... cerveja. É o que está por trás disso, é a importância um kit churrasco. Pra você comemorar em família. Em família, e pronto. pra você. No dia do seu aniversário, você maravilhoso. recebe um kit. E sabe quanto isso custou pra empresa? É R$150 o valor do kit. Pro aniversariante. Pro aniversariante. É 1, 2, 3 por mês. Muito barato. E assim, o mais engraçado foi quando eu fui apresentar, porque quando eu faço a implantação, eu apresento. Mas foi bem legal. Quando eu fui apresentar, eu falei assim, teve vale farmácia, teve vale alimentação, que eles não tinham, né? Uma empresa que não tinha um vale alimentação. Seguro de vida, tiveram outros. Mas quando eu falei do kit churrasco, tava todo mundo assim meio travado, assim, só prestando atenção, ouvindo. Quando eu falei do kit churrasco, só foi assim, meu aniversário é esse mês, meu aniversário é esse mês. E mudou o clima ali e é o que as pessoas mais aguardam. Quando eu ainda presto consultoria para essa empresa, às vezes eu apareço lá e eles falam, dona Janaína, meu aniversário é esse mês, não esquece do meu kit. Pensa que é uma ação muito simples, uma experiência muito simples, mas que para aquelas pessoas fazia mais sentido. É muito interessante. Não, e isso é sensacional, porque tu envolve a família da pessoa isso. também. Você leva a empresa para casa da pessoa, cria vínculo emocional com a família. Então, dá uma outra conexão totalmente diferente. Sim. Né? Tem um fator muito importante também nisso, que é o que a pessoa valoriza, né? É isso. O que aquelas pessoas valorizam. Não adianta você querer oferecer uma coisa que ela não vai... Para ela não faz sentido, porque ela não valoriza. Então. É isso. E o empreendedor, muitas vezes, ele faz para ele.
Ele faz pra ele, né? Assim, Mas eu acho legal. A gente tende a ver o mundo com os Com a os nossa nossos lente. olhos, com a então, nossa lente. Por isso que eu falo que o maior exercício eu acho que é esse. Porque É. você assim, nossa, isso vai ser muito foda, vai ser muito legal. Porque você acha legal. Não é porque isso. o outro acha legal. E isso, é o o exercício é exercício esse. em E tudo, né? isso que eu ia falar, o exercício em tudo, né? Porque nós tendemos, e quando a gente nosso assunto é gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, e aí até na parte de recrutamento e seleção, muitas vezes a gente vai buscar lá fora aquilo que eu acho importante. E não tem que ser o que eu acho importante, é o que para aquele cargo é importante. Exatamente. Para aquele cargo faz diferença. Um exemplo, comunicação é uma competência importante para qualquer cargo. Mas um atendente, a comunicação dele tem que estar muito mais evidente do que uma pessoa que vai ser ajudante de cozinha. E às vezes a pessoa falou de um jeito ali que não foi uma comunicação tão clara, às vezes o empreendedor não contrata, mas é porque a pessoa não sabe falar direito. E às vezes para aquele cargo não faz sentido, né? Então a gente começa por aí, a gente tem que entender o que é importante para aquela área, para aquele cargo, para aquelas pessoas, para tudo que você for pensar em gestão de pessoas. Então, dentro disso aí que você está falando, né? O RH estratégico, ele começa no RH ou no dono? Boa, essa é boa, essa é boa. O RH estratégico, ele começa no dono. O RH é um complemento. Se eu sou RH de uma empresa, eu faço aquilo que o dono quer que eu faça. Mas eu, como RH estratégico, preciso levar a visão para o dono de coisas que ele não vê. Então, por que o RH, às vezes, em alguns pontos, ficou meio que assim, estigmatizado? Eu até brinco, né? Se você for nas minhas redes, você vai ver um pouco disso. Eu brinco muito o seguinte, que eu não sou RH por amor. O que é o RH por amor? Porque o colaborador, ele tem que estar feliz e que vamos pensar. Quem me paga é o dono. Isso não quer dizer que eu não precise pensar no colaborador. Claro. Mas isso quer dizer que eu preciso, né? O que é um RH estratégico? É o RH que ele consegue os resultados por meio das pessoas. Eu tenho uma frase autoral que eu uso para tudo que eu faço em qualquer empresa. Processos organizam, pessoas executam, resultado acontece. Sem processo, não adianta você ter as melhores pessoas, que elas não vão conseguir sair do lugar. Sem processos e pessoas, você não tem resultado. Perfeito. Então, você precisa trabalhar esse tripé. Porque você, às vezes, quer muito resultado, e aí isso é o RH estratégico. Ele não pode ser a pessoa só do, poxa, vou pensar no colaborador, o que vai ser melhor, mas esquece que tem o resultado. Eu não posso chegar para esse dono, por exemplo, que a gente estava vendo lá a questão dos benefícios, e falar assim, olha, paga aí um kit churrasco de R$500. Para o orçamento dele, não daria. E eu falei, vamos começar baixo? E funcionou muito. Só que às vezes o RH, ele quer tanto agradar o funcionário que ele não pesa. Sim. E tem que ser, ele precisa pesar, ele precisa pensar no negócio. Por isso que eu brinco que eu não sou RH por amor. É claro que eu vou pensar ali num todo, mas no final, todas as ações de RH precisam trazer resultado. Porque a empresa busca, né? É que assim, às vezes eu acho que as pessoas tendem a romantizar algumas coisas, né? Não quer dizer que a empresa que se preocupa com as pessoas, obviamente ela se preocupa com as pessoas porque as pessoas estão ali, tudo é feito por pessoas, né? Também é meio clichê falar isso, mas né? Exatamente. Você não tem como fazer nada se você não tiver pessoas no teu time e tal e tudo. Mas se a empresa não for produtiva e lucrativa, não tem as pessoas. Exatamente. Não tem emprego. Exatamente. Não tem as pessoas. Exatamente. Então, não dá pra você ser míope exatamente. e romântico demais de falar assim, não, nossa, a gente aqui é uma empresa que pensa em pessoas. Nossa, mas você pensa nas pessoas porque você tem as pessoas, porque você pode pagar as pessoas. Exatamente. Durante E se essas pessoas não te permitirem pagar? Exatamente. É isso aí. Durante a pandemia, a gente falou isso, né? Muito na empresa. Olha, a gente tem que concentrar os nossos esforços para manter as pessoas que nós temos, mas também a gente precisa olhar para a empresa da melhor forma possível, para a gente dar longevidade à empresa e fazer com que, ao final da pandemia, todos nós estejamos juntos ainda. Exatamente. Né? Exatamente. De mãos dadas e trabalhando por um propósito maior ainda, né? E aí funcionou. E, coerência, né, Henrique? E funcionou. E é aquilo, sabe? E acho que a gente ajustou umas 3 vezes durante a pandemia, o combinado. Foi. Né? E a equipe junto, e a equipe remando junto, e estamos aí juntos até hoje, né? Grande parte da equipe foi um diferencial danado pra gente passar. Foi um diferencial muito grande. Pro grupo, apesar de chegar lá, né? A Regina chegou... No meio do furacão? Não, cheguei no dia. Ela chegou no D1. No D1 da pandemia. Minha história é coisa. Nossa. Mas eu falo que é tenso, mas eu acho que eu falo que foi uma grande experiência, porque, de fato,
né? Eu acho que, óbvio que teve uma comoção também a gente enquanto ser humano, porque não era novidade para todo mundo, né? Mas eu acho que dentro da empresa foi realmente, todo mundo trabalhou mais, né? Se desdobrou por ter este entendimento. E também a gente estava com pessoas com um nível de entendimento maior e tal. Então você sabe que não é uma questão de o outro não se importar com você, é o todo. É o todo. Se você não tem um bolo para dividir, você não vai dividir nada. Então não dá para você. Por isso eu falo desse negócio de ser míope e romântico, porque assim, você não tem. O empresário, ele tem que ser justo. É isso. Ele não tem que ser bom nem mal, ele tem que ser justo, certo? Dá para eu ter 10 colaboradores bem e tratá-los bem e tal, e a minha empresa ser produtiva? Dá. Não dá? Não dá, porque depois eu vou prejudicar os 10. Em vez de eu estar demitindo 2, eu vou prejudicar 10. Eu não vou prejudicar 8 ou 2. Eu acho que facilitou muito na pandemia, o momento é que a gente foi super transparente, né? Botamos todo mundo no meio da sala, numa sala online, óbvio, né? E botamos ali na mesa. Então, ó, é isso aqui que tá acontecendo, tá assim. E também eu acho que foi um pouco para controlar também as emoções. Porque todo mundo ficou preocupado, né? Pô, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mandado embora? Vai acontecer o quê, né? E aí a gente trouxe todo mundo para uma sala, né? Eu e meus irmãos, eu acho que com muita transparência mesmo e tranquilidade, né? Tentando passar tranquilidade, né? Que o momento era totalmente difícil. Que nem vocês estavam tranquilos. Ninguém tava, né? Mas aí super aconteceu, né? E foi muito bom. Foi muito bom para quem estava lá no momento. Acho que bom a gente assunto, uniu. que eu vou puxar a próxima. Não, mas antes, eu queria perguntar, Janaína, qual é o principal erro, né, do empresário no setor de gente, né? O que faz com que ele erre e gere, de fato, prejuízos fortes, né? Eu acredito que, assim, eu não sei nem se eu chamaria do principal erro. É que eu acho que, às vezes, o empresário, ele tem tanta coisa para pensar, tantos assuntos ali em volta dele, são tantas preocupações, que, às vezes, a área de pessoas, né, a área de gestão, ela fica em segundo plano. Ele não consegue, muitas vezes, enxergar um pouco do que você trouxe. São as pessoas que vão trazer o resultado. E aí ele está pensando em coisas, às vezes, tão grandes que as pessoas ficam ali num segundo plano. Não porque ele quer, mas é porque ele está muito cheio de coisas para fazer. Então, eu acredito que para que ele consiga atingir os resultados, ele precisa começar da base. Muitas vezes ele quer começar lá de cima. Ele está pensando ali no estoque dele, como que ele reduz esse estoque. Ele está pensando no custo, no CMV dele. Ele está pensando lá no resultado da DRE. E aí ele esquece que tudo isso aqui é provocado por quem está lá embaixo. Então, precisa dar um passo para trás. Sim. Às vezes até delegar isso, porque não precisa necessariamente estar ali na mão do dono. Se ele trabalha muito bem a liderança dele, por exemplo, né? Se ele investe, por exemplo, na liderança, essa liderança pode segurar isso. Só que às vezes ele não olha nem para a liderança. Né? E aí é que vira toda a confusão. Né? Então, eu acredito que assim, ele precisa, mesmo em meio ao caos, né? Porque é um caos, assim, ser empreendedor é ter coragem, porque tem muita coisa. Ele vai falar de imposto, agora vem aí NR1, que tem que colocar NR1, que tem... É tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Reforma tributária que vem agora, e aí para a área de alimentação. Político nunca deve ter sido empresário, nunca. Né? Não, ainda vem política agora ainda esse ano. E aí, o que acontece? Ele se perde no meio disso tudo e não olha para a base. E é aí onde ele erra. Porque a base é que vai trazer esse resultado para ele. Então, ele precisa começar da base. O que está acontecendo lá no meu chão? Tem dono de empresa que nunca foi na empresa, que não sabe. E aí ele tá do lado de fora, e aí até depois que eu tive uma empresa física, isso também, assim, ampliou muito a minha visão. Porque quando você vai lá, o discurso não é tão simples, né? Então, ele precisa entender o que acontece ali na operação para entender o que é fazer gestão e o que precisa nessa gestão. Não ficar só do lado de fora, resolvendo problemas grandes, porque às vezes uma ação pequena na ponta já vai fazer a diferença. Porque às vezes ele trata tudo como urgência, né? Ele fica olhando só por cima e às vezes a prioridade dele tá lá na base mesmo. Tá lá na base. Tá numa orientação diferente, tá numa questão, por vezes até pequena, mas que no final das contas vai gerar um resultado absurdo, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Tá, agora eu vou provocar o RH, então. Eita. A gente já falou muito do empresário. Vamos lá. Você acredita que... Vamos partir do princípio disso aí, que a gente está falando que o empresário precisa conhecer o chão, o empresário precisa conhecer,
né, a dinâmica lá, quando a gente está falando de uma empresa grande e tal. E agora, por um outro lado, um RH, que ele só conhece ali aquela questão da profissão dele, que ele tá contratado para trabalhar ali com pessoas, e ele ainda assim faz contratações pelo feeling, ou fala assim, não, essa pessoa aqui, eu acho que vai ficar bem nessa vaga e tal. Como é que você acha que isso acontece com pessoas de RH? Primeira pergunta. Porque a gente sabe que acontece, de repente, com um pequeno empresário, né? Que ele fala assim, esse fulano aí, esse aí eu acho que é bom. Eu pra fazer acho, isso, senti. sentir que esse daí é bom. Você acha que o RH comete esse comportamento, ele tem esse comportamento de contratar pelo feeling? Isso funciona, não funciona? Vamos lá. Tem, infelizmente tem. Não só RH, eu acho que quando a gente fala de contratação, a gente tem a tendência, isso é nossa do ser humano, de ir por feeling. O feeling não é ruim. O que é o feeling? Eu já senti isso, eu já vi isso acontecer. Isso é o feeling, né? Então ele não é ruim, é um sinal de alerta. Agora, você não pode ter só o feeling como fator de decisão, né? Você precisa procurar uma evidência. Né? Então, existe RH, sim, e aí o que eu digo sempre o RH também tem que ir para o chão. Quando eu, por exemplo, fecho um cliente, que seja só para uma vaga, eu vou conhecer a operação desse cliente antes de fazer essa vaga. Eu quero ver, eu quero entender o que acontece ali. O meu ajudante de cozinha é diferente do ajudante de cozinha de um outro lugar. Qual que é a diferença? Qual que é o ambiente ali? Qual tipo de pessoa vai se encaixar melhor ali naquele ambiente? Porque às vezes a pessoa tecnicamente, e eu, RH, eu avalio o técnico, né? Eu não estou ali na empresa todos os dias, mas eu preciso avaliar esse técnico dentro do contexto daquele estabelecimento. Então, o RH também, né? Eu brinco que ele tem que tomar chá de TBC, que é tirar a bunda da cadeira e ir para a operação. Porque tem um RH que acha, eu sou o RH, eu fico aqui e vai lá, líder, vai lá, faz. Não é assim, né? Gestão de pessoas é feita por todo mundo, não é só o RH, tem a liderança também. Mas o RH, para que ele dê as diretrizes, para que ele entenda, para que ele faça uma contratação assertiva, ele tem que ir lá. Ele tem que entender o que está acontecendo. E aí o feeling, ele nos ajuda porque é aquele sinalzinho mesmo, assim, ó, já vi isso, poxa, já passou um colaborador aqui que tinha este comportamento, mas as pessoas são diferentes, então eu preciso investigar. É para isso que existe o processo seletivo. Ele não é, eu sempre brinco que eu não sou a mãe de Ná, eu não vou te garantir que essa pessoa não vai dar problema, eu não tenho como fazer isso. Mas eu tenho técnicas que minimizam o risco do problema. Né? É isso que o RH faz, porque a gente tem técnicas para minimizar a chance do risco. E aí, o que eu busco num processo seletivo, numa entrevista? Evidências de que aquela pessoa tem ou não aquilo que eu estou buscando, sejam os conhecimentos, as habilidades ou atitudes que eu busco naquele cargo. Tá? E quais são os indicadores, Janaína, que todo empresário deveria medir no seu negócio para não incorrer, ou minimizar, né, mitigar esse turnover da empresa? Boa essa pergunta. E aí eu acho que é legal a gente trazer, porque qualquer empresário pode fazer isso, inclusive o pequeno. Primeiro, tem sinais que vão acontecendo ali dentro da empresa. Absenteísmo, né? As pessoas estão faltando muito. Por que essas pessoas estão faltando? E aí, no calor da emoção, na urgência ali de resolver, o que normalmente o empresário faz? Manda embora. Né? Não quero nem saber. Tá faltando muito, tá dando muito atestado. Mas o porquê? Será que você já parou para perguntar, para investigar o que está acontecendo? Porque, claro, podem ser questões pessoais, mas às vezes é algo ali dentro. Porque a gente também tem o inverso. Eu acredito que todo empresário que está assistindo a gente aqui já teve uma situação de um colaborador que o inverso foi trabalhar doente, por exemplo. Poxa, não estava bem, mas estava ali. Por que esse tá doente, tá aqui e esse não tá? Então, peraí, eu tô tendo muito absenteísmo, eu preciso investigar o que tá acontecendo. Eu preciso entender se não é algo aqui dentro que tá fazendo com que essa pessoa não queira vir. Sim. Então, esse é um primeiro indicador. O próprio turnover, né? Por que tá tendo tanta rotatividade? Por que as pessoas estão saindo? É importante fazer, por exemplo, uma entrevista de desligamento, para entender qual é o motivo da saída dessas pessoas. Um outro indicador, avaliação de desempenho. E aí eu sei que às vezes o pequeno empresário não tem uma avaliação de desempenho formal, mas ele faz uma avaliação ali de uma maneira ou de outra, uma observação das pessoas. Se não faz, deveria fazer, né? Uma avaliação ali das pessoas. E aí ele está percebendo que nessa avaliação o desempenho das pessoas está caindo. Por que está caindo? O que está acontecendo?
Né? Então, também é um indicador, o clima da equipe. Poxa, eu sempre chegava... E isso é uma coisa que a gente sente, né? A gente entra no lugar, você sente ali se tá Você um fala, clima. nossa, tá legal aqui, né? Não Ou é? então, nossa, pesado. Tá pesado aqui. Às vezes você não sabe o que é, mas você... Tá, o que tá acontecendo? O que provocou essa queda no clima? Então, acho que são alguns indicadores que mesmo o pequeno empresário, ele pode começar a observar. E aí, quando a gente fala no ramo de alimentação, é legal até trazer, às vezes, até indicadores de produtividade. A produtividade começou a cair, ali a sua taxa de desperdício aumentou. O que será que está acontecendo? Porque às vezes as pessoas estão fazendo para chamar atenção mesmo. Poxa, ninguém tá vendo isso aqui, ó, me dá atenção aqui. E aí a gente às vezes só vai lá e só chama atenção, não investiga. Tá acontecendo com frequência? Eu sempre digo o seguinte, a gente vai ter problemas, os indicadores eles vão oscilar, mas se a oscilação ou se a queda é muito brusca, eu preciso investigar o que está acontecendo, ao invés de só ser reativo, eu preciso ser proativo, eu preciso entender o que eu preciso, a causa raiz, né, Até daquilo porque ali. o nome são indicadores, né? Então, Indica, ele exatamente, indica exatamente. o que você precisa atuar ali, trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, hoje, diante até do que a gente está falando aqui, você falou de um pequeno empresário, né, que ele hoje consegue, né, através de poucos indicadores, não muitos, nem tão complexos, ele fazer uma análise da empresa dele. Por um outro lado, a gente fala de um mercado que está super pressionado, né, a gente tem aí dificuldade com contratação e tal. E você acredita que o líder hoje, a gente sabe que talvez o colaborador mais jovem, mais novo, vem de uma experiência, de um comportamento que mudou, né? Uhum. E o líder, você acha que ele está preparado emocionalmente para liderar? Muitos não. Muitos não. Eu hoje enxergo que a liderança, né, assim, para resolver, eu não digo todos os problemas, mas se o empresário, até para ele ter mais paz, mais tranquilidade, ele tem que investir na liderança. Capacitação, treinamento, feedback. Feedback é simples assim, você precisa mostrar para esse líder se ele está ou não no caminho certo, é mostrar para ele o que é ser líder. Muito líder não sabe o que é ser líder, ele acha que é só cobrar, ele acha que é só chamar atenção, puxar a orelha. Do líder que você acha? Eu acredito que o principal papel do líder é conduzir a equipe, né? Conduzir a equipe para atingir o resultado. E conduzir a equipe não quer dizer só dar bronca, não, só apertar. O líder, primeiro passo, assim, na minha visão, o líder ele precisa conhecer a equipe. Ele precisa conhecer a equipe. Eu não vou como líder, eu não vou liderar você da mesma forma que ele. Você tem desejos e expectativas diferentes do deles. Então, o primeiro passo, ele tem que conhecer a equipe. E aí, conhecendo a equipe, ele vai entender qual caminho ele vai seguir com cada um. Tem gente que sim, você precisa ser mais firme. É igual filho. Filho não é assim, às vezes tem 2 filhos. Eu não sou mãe, mas eu tava conversando esses dias até com uma cliente e ela tava me falando, Jana, eu tenho 2 filhos que assim, não parecem que os 2 saíram de mim. Porque um é todo, né, eu preciso falar firme, o outro não preciso nem pedir que ele faça. É a mesma coisa. Cada colaborador, ele age de um jeito. E você, como líder, precisa direcionar de acordo com o colaborador. Então, o papel principal é conduzir a equipe para o resultado. Agora, essa condução, ela não é coletiva, ela é individual. E você só conhece se você conversar com as pessoas do seu time, se você entender o que está acontecendo lá na ponta. E aí, o conhecer não é só uma questão de trabalho, sabe? Assim, é aquilo, você não separa a vida pessoal da profissional. Às vezes a gente fala assim, tem que separar. Você não consegue separar 100%. Aconteceu uma coisa na sua casa, você não vai estar com a cabeça 100% aqui. Conversa com esse colaborador, entende o que aconteceu. Às vezes ele não quer nem falar, ele só quer se sentir ouvido, ele só quer sentir que, poxa, tem alguém aqui que vai me apoiar, que viu, que eu não preciso hoje ficar sorrindo para todo mundo, que ele entende que eu não estou no meu melhor dia. E aí ele mesmo já fala assim, poxa, meu líder foi tão legal comigo que eu vou fazer o máximo aqui hoje. Porque ele me ouviu, ele tá ali comigo, então... E você vê que às vezes é uma pouca coisa, né? É só uma percepção do que ele tá num dia não tão bom. É isso. Né? E algo tá abalado nele. Indo para essa linha, Janaína, você vê hoje as empresas, elas de fato preocupadas com a saúde mental, com o bem-estar do colaborador, ou hoje você vê isso muito como só um discurso e que não vem acontecendo ainda nas empresas? Acho que ainda é um discurso caminhando para uma maior conscientização. Até começa meio que numa obrigatoriedade, porque a gente tem a NR1 aí que vem com força aí, que todas as empresas vão precisar se adaptar. Então, começa meio que numa obrigatoriedade, mas pelo menos nas empresas que eu tenho atendido, eles estão começando a entender a importância disso, né? Porque leva-se muito para o lado de...
poxa, agora eu vou ter que dar um laudo psicológico. E não é isso, né? É o que o seu ambiente de trabalho, como as pessoas se sentem no seu ambiente de trabalho. E são ações pequenas, né? Eu até dei uma aula esses dias falando sobre NR1, até falei sobre isso. A ação que, por exemplo, lá num restaurante, às vezes a ação para melhoria da saúde mental vai ser simplesmente, sabe aquele cliente que almoça ali todo dia, fica cantando a garçonete ali, fica cantando a menininha do caixa? Às vezes é o dia que esse cliente for pagar, uma outra pessoa receber. Isso já é uma ação que para aquela colaboradora, ela já vai se sentir protegida, ela já vai ter ali a saúde mental dela preservada. É verdade. Então, às vezes a gente está pensando em Forte ações isso, hein? muito grandes, sendo que às vezes é muito pequeno. Então, por que às vezes o empresário ele ainda fica mais fechado sobre esse tema? Porque ele está pensando muito grande. E às vezes não é isso. O que dentro do seu ambiente profissional, né, mexe ali com a saúde mental do colaborador? É isso que você tem que tratar. E o tratar, às vezes, é isso. É você lá e atender esse cara, ao invés de deixar a menina atender, você já sabe que é um problema. Entende? E aí, de fato, é se preocupar de forma genuína, né? Do Isso. que está afligindo aquela pessoa, né? Do que a pessoa ali está enfrentando dificuldade. Acho que tem que ter um pouco de empatia, entender de fato ali e se predispor a resolver, né? Um problema, resolver um empecilho que se tenha no dia a dia da pessoa. Sim. Né? E é que se levou também por um lado de saúde mental muito estigmatizado. Sim. Né? Assim, isso acabou caindo ali no estigma de que é frescura, porque agora tudo a pessoa tem um problema de saúde mental, né? Porque hoje todo e qualquer tema, a gente até falou isso num outro podcast, todo e qualquer tema é super comentado. E se o super comentado fosse super bem comentado ou super bem esclarecido, não. Mas todo mundo quer falar sobre aquele tema, se saiu uma lei, se não saiu uma lei. Verdade. E às vezes as pessoas não estão capacitadas. E então gera muito mais ruído e confusão, às vezes, do que esclarecimento, né? Sim, Porque sim. você tem muita disponibilidade de pessoas falando daquele tema, sendo que, sei lá, 2% poderiam estar realmente aptas falando, verdade. né, daquilo para levar uma mensagem. Então, eu mesma, quando começou a circular muito sobre a NR1, foi muito sobre essa questão, é burnout e assédio, né? Sim, sim. Então, eram os dois temas mais falados. E aí, as pessoas já, então, tudo que você falar é assédio. Eu falei, gente, mas... E aí, você não pode... Uma das coisas que eu li, até lá falaram, né? Você não poderia colocar um ranking, onde que no ranking, se você colocar o nome, você está cometendo assédio, porque você está expondo a pessoa. Eu falei, mas peraí, mas é um ranking. Se a pessoa está trabalhando e ele tem um número X de pessoas, em algum momento ela está em um ranking. É uma coisa meio... não, mas não pode ter o nome, tem que ter um número para ninguém saber quem é. Mas todo mundo sabe quem é seu número. Então, assim, eu comecei a ter as informações e não saber nem o que eu estava lendo mais, entendeu? E acontece. E você trouxe uma coisa importante. Por exemplo, essa questão do ranking. Tem empresas que isso é super comemorado. Empresa que tem a veia comercial muito forte, se não tiver um ranking, é que as pessoas vão achar ruim. Exato. Né? Então, quando a gente fala de saúde mental, você precisa entender no seu ambiente. O que acontece no seu ambiente. Não é que não pode para todo mundo. Você precisa entender do seu ambiente. O que acontece ali. E aí, falando de gestão, a maioria das vezes é ajuste de gestão de pessoas. O que é que as pessoas não gostam? De só ser chamada atenção. É isso que adoece as pessoas. De ser chamada atenção ainda de uma forma grosseira. De não ter um feedback, de não saber qual é o próprio desempenho, se está indo bem, se não está indo bem. De não ter o reforço positivo. De não saber o que fazer, por incrível que pareça. Um dos pontos principais de reclamação de um colaborador nos primeiros 90 dias é que ele entra na empresa e não sabe o que ele vai fazer. Porque ninguém orienta, porque a pessoa vira e fala assim, entra lá, vai lá. Poxa, mas ele era ajudante de cozinha, ele sabe. Não, ele nunca trabalhou na sua empresa, ele não sabe. Eu já peguei situações da pessoa que chegou, os 10 primeiros dias de trabalho, ela não tinha mesa para sentar.
E aí, como é que fica essa pessoa, né? E aí, depois, aí sim, essas questões que são pequenas, que são de gestão, que precisam ser melhoradas. Não é, de repente, um ranking que vai ter ou não ter um ranking que vai fazer a diferença. Sim. É receber essa pessoa, é mostrar onde ela vai sentar, o que ela vai fazer, onde ela tá errando para ela melhorar, mostrar para ela onde ela tá indo bem, dar o feedback, sabe? É isso que vai fazer a diferença. Eu te falo que hoje eu passo parte do meu tempo só ensinando. A grande parte, assim, das minhas reuniões com o meu time então tá, vamos abrir aí. Deixa eu ver como é que você fez. Não, aqui assim, a gente tem que fazer dessa forma, por causa dessa forma. O que você tá querendo mostrar aqui? O que a outra pessoa quer ver aqui? É isso. E é tempo. É tempo? É tempo. Mas aí você começa a criar uma linha de trabalho. Sim, né? Isso. E a partir de uma linha de trabalho, né, isso futuramente vai trazer muita economia de tempo. Não, produtividade. para mim, não, eu vejo isso, né? Claramente. Mas eu vejo a importância disso. Sim. Porque a pessoa, ela faz com o olhar dela. Óbvio, ela não tem outra forma de fazer. E ela precisa fazer. Então, essa é uma coisa que eu defendo bastante. A pessoa precisa fazer. Se ela não fizer, ela não vai aprender. Então, mas ela vai fazer. E ela vai fazer com o olhar dela. E aí eu acho que também, né, tem que ter essa abertura do receber também, né? Sim. Porque, por vezes, ela vai fazer com o olhar dela. E você tem que ter a liberdade também de falar, olha, você tem que... Não pode ser assim. Mas o porquê? Eu acho que o que mais válido é você explicar os motivos. Então, isso aqui não funciona dessa maneira por causa disso. E tá tudo bem a pessoa não saber fazer. Ela não tem obrigação de saber fazer, né? Sim. E você trouxe um ponto muito interessante. Existe um termo chamado andragogia. O que é andragogia? É o ensino para adultos. Né? Eu trabalho bastante com treinamentos. É um conceito que a gente usa muito em treinamento. Então, ensinar para adulto é diferente de ensinar para criança. Qual é a principal diferença? O adulto precisa entender o porquê. Não adianta. A criança, você vira para ela e fala assim, você vai para a escola? Mas eu não quero ir, mas tem que ir. E ela vai. Porque você é uma autoridade, porque naquele momento ela ainda não entende, ela não toma decisões. O adulto não. Se ele não entender o que faz... Para que eu estou fazendo isso? É pior. Ele não vai dar sentido àquilo e ele não vai absorver aquilo como deveria. Exato. Né? Então, toda vez que você ensinar... E aí, às vezes, a gente fala assim, mas eu ensinei e falei 50 vezes e a pessoa não aprendeu. Tá, mas será que você explicou para ela por que ela tá fazendo aquilo? Você ensinou de uma forma que para ela é mais adequada? A gente tem pessoas que você vai falar, ela vai entender. Tem gente que literalmente você tem que desenhar e tá tudo bem. É a forma dela entender. Agora, a comunicação, você precisa adaptar a sua comunicação para quem você está falando. Então, a gente tem que tratar adulto como adulto. Uma coisa que a gente erra muito hoje, a gente não trata adulto como adulto. A gente trata adulto muitas vezes como criança. E aí, se eu trato um adulto como criança, ele não vai aprender, ele não vai absorver. Ele vai ser dependente, ele não pode ser dependente. Exatamente. E também eu acho importante isso, a pessoa que ela tem que ter a clareza, mas ela tem que ter o comprometimento, né? E ela tem que ser mensurada por aquilo. Então, eu tenho o meu time de aprendizado, eu fiz aqui, eu tenho meu esclarecimento. Você tem as suas dúvidas? Vamos tirar as suas dúvidas. Quanto tempo você precisa? Eu fico aqui com você. O tempo necessário para você entender o porquê, as motivações que você tá... né? Disso daqui. Sim. E uma coisa também que eu acho bem importante. A gente faz isso no grupo, acho que até com certa frequência. Essa questão do porquê, né? A pessoa ela tem que entender. Ela tem o porquê que ela tá fazendo aquilo. Então, eu tô gerando esse relatório aqui para quê? O que ele vai... Para que a empresa... precisa ver, por exemplo, tal coisa. Porque ela precisa ver tal coisa por conta disso. Se ele entende o contexto todo, ele mesmo consegue criar. Ele não precisa só executar uma tarefa. E provavelmente ele vai além. Muito mais. Porque ele, principalmente se for ele que está no dia a dia daquilo ali, ele vai virar e falar assim, poxa, se é isso que a empresa quer ver, essa informação aqui também vai agregar. Essa informação é importante. Ela, às vezes, a gente quer mais. Se ele entender de fato. Se ele entender de fato. Se ele entender de fato. Então, nós como líderes, nós como empreendedores, como donos, a gente precisa parar de só demandar. Exato. A gente precisa explicar, a gente precisa envolver as pessoas naquilo ali. E de todos os níveis. Porque às vezes a gente faz isso com a liderança, mas a gente não faz com o operacional. Claro que cada um dentro
do seu seu nível, escopo, do seu escopo. isso. Mas eu também não posso só, entrou um prato novo agora no cardápio, vai lá e faz. Não é assim, tá? Olha isso, por que é essa medida, por que a gente corta o alface assim e não assim? Eu tenho que explicar entrou por que prato entrou, por novo? que esse prato entrou. Primeira Exatamente. coisa, né? Às vezes a gente só... e, às vezes o colaborador, e aí isso pra mim é um absurdo, às vezes o colaborador nem experimentou aquele prato. Como é que vai vender? Não tem como vender. Sabe? E é muito comum o cliente às vezes chegar e falar assim, mas no meu caso lá que é esfirra, qual que é a melhor esfirra? A gente tem mais de 100 sabores, eu não sei nem te falar. Mas aí eu preciso minimamente conhecer aquilo ali. Se o meu colaborador do caixa não conhece, como é que ele vai orientar? Não tem como. Né? Então ele tem que estar envolvido dentro do nível dele, né? Ele não vou falar com o cara da cozinha, do caixa, de CMV, de custo, de por que é essa medida neste nível. Mas ele precisa minimamente ali ter experimentado aquilo ali. Ele não é da cozinha, mas ele tem que ter experimentado. Sim. Agora que você falou dessa questão de loja, né? O que mudou para você, na sua visão, quando você migrou, né, como diretora de RH e tudo mais, para de fato ter um restaurante e contratar para a sua empresa? Nossa, muita coisa. Muita coisa, assim. Ver o discurso na prática, quando você está vivendo aquilo ali, quando o dinheiro é seu. Quando a conta chega, né? Quando a conta chega. É difícil, né? É difícil, é muito diferente, é muito diferente. Eu acho que assim. E inclusive isso hoje me faz fechar muito mais contratos de consultoria, porque quando eu falo com o empresário, eu sei exatamente a dor dele. Eu falo às vezes assim, eu ainda até brinco, eu sei que você tem problema aí, seu salão, sua cozinha vivem brigando. Ele olha, nossa, você tá aqui dentro. Porque eu sei que isso acontece, sabe? Então, assim, me trouxe uma visão diferenciada daqueles problemas que muitas vezes eu conhecia na teoria, mais que isso, não é nem na teoria. Eu trabalhei em empresas muito grandes. E o cenário de uma empresa muito grande é diferente de uma empresa pequena. Totalmente, nossa. Então, quando eu tive o meu próprio negócio físico, eu comecei a entender como adaptar tudo aquilo que eu vivia a minha vida inteira para uma empresa pequena. Porque funciona a teoria, tudo aquilo ali funciona em qualquer ambiente. Mas eu preciso fazer adaptações. E aí, ter o meu negócio, eu aprendi a fazer essas adaptações. Tá, numa empresa grande eu consigo fazer de tal forma. Na empresa pequena, como é que eu vou fazer isso? De fato, numa empresa grande, você consegue ter um planejamento, por exemplo, de contratações muito mais assertivos do que numa empresa pequena. Na minha empresa hoje, se uma pessoa da cozinha falta, é muito mais impactante do que na multinacional que eu trabalhei. Faltava uma lá, o impacto era muito pequeno, mas uma hoje, o impacto para mim é muito grande. Né? A gente teve até... Semana passada, sexta-feira, teve uma chuva lá que ninguém chegava para trabalhar. E aí eu faço o quê? Né? O próprio shopping abriu 2 horas depois porque todas as lojas não tinham funcionário para fazer. Numa empresa grande, a empresa não vai parar. Na minha, para. Então, ter esta visão me fez pensar... eu aprendi a ser mais estrategista. Porque eu precisei aprender a pensar em novas estratégias com a nova realidade que eu estava vivenciando. E aí, isso hoje me tornou uma profissional de RH muito melhor, porque hoje, além de toda a teoria que eu aprendi na minha vida inteira, de tudo que eu apliquei a minha vida inteira em grandes empresas, hoje eu consigo olhar um pequeno negócio e falar, poxa, isso funciona, porque eu vivi isso aqui na prática, porque eu senti isso aqui, porque isso doeu no meu bolso e eu não vou fazer... O seu bolso não vai doer porque eu já senti. Então, mudou muito a minha visão nesse sentido, sabe? Muito bom. Bacana. Boa. Vamos pro nosso quadro? A gente já tá avançando aqui acima de 1 hora. A gente tem um quadro aqui, Janaína, que é chama alto ou fogo de palha, né? Nosso mito ou verdade, né? Então, a gente fala preposição, e você fala se é chama alta, né? Verdade. Ou se é fogo de palha, mito. Tá? Ok. Escassez de talento é desculpa para a gestão fraca? Escassez de talento é desculpa para gestão fraca? Chama alta. Porque hoje tudo não tem bons profissionais, né? E nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem ali excelentes profissionais e que a gestão não está fazendo o trabalho. E aí esse profissional vai embora mesmo, né? Sim. Então, existe sim uma escassez de talento, mas com uma boa gestão, o seu, talvez mediano ali, ele tem muitas condições de se tornar um talento se você trabalhar a sua gestão. E dá para se formar talentos também. Sim. Chama alta ou fogo de palha? Salário já não é o principal fator de retenção? Salário já não é o principal fator de retenção. Chama alta, verdade. Hoje, salário, na verdade, ele não é nem o segundo nem o terceiro. Ele ele é importante. Ele não que ele não seja importante. Mas muitos profissionais, às vezes, eles ficam num local onde o salário, às vezes, é base ali.
se ele tem um bom clima, se ele tem desenvolvimento, se ele tem oportunidade de crescimento, né? Porque ele entra, às vezes, ali num salário base, mas ele fala, poxa, aqui eu tenho treinamento, aqui eu vou desenvolver, aqui eu posso chegar num nível de gerência. Então, é super chama alta. Já foi-se o tempo em que a gente ia só por salário. Tanto que a gente tem hoje profissões em que o salário já é bem atrativo e as pessoas saem. Se fosse só salário, a gente não teria esse cenário. Sim. Chama alta ou fogo de palha? RH estratégico deveria sentar na mesa de decisão? Chama alta. Tem que estar na mesa de decisão. Né? Tem que estar na mesa de decisão. O problema hoje que eu vejo do RH, e aí às vezes o RH tem um discurso de, poxa, eu não sou respeitado, né? Poxa, ninguém me ouve, poxa, porque ele não está na mesa de decisão. E aí eu digo o seguinte, às vezes até o próprio RH fala assim, mas ninguém me chamou. Vai. Era isso que eu fazia, desde que eu era analista. Vai ter reunião, posso participar? Eu quero entender. Se eu vou lá só executar a minha função, eu nunca vou entender a fundo. Então, o RH é super verdade, porque ele precisa estar na mesa de decisão. A gestão de pessoas, ela também traz resultados. Mas para que você, RH, tenha estratégias que vão trazer o resultado para aquele negócio, você precisa entender do negócio, né? Com certeza. Chama alta ou fogo de palha? Intuição é suficiente para contratar bem? Fogo de palha. Super fogo de palha, né? Intuição, ela sim deve ser levada em consideração, mas não é o único fator que você deve levar em consideração. Existe método, você precisa ter outros critérios de avaliação, buscar os conhecimentos, as habilidades e atitudes que essa pessoa tem, além da intuição. Né? A intuição, ela ajuda, né? O feeling ali, mas ela não é o principal fator e não deve ser uma decisão só baseada em intuição. Vamos pro último aqui, Regina. Chama alta ou fogo de palha? Líder técnico não precisa desenvolver habilidade comportamental. Fogo de palha. Ele precisa desenvolver. Tecnicamente, né, ele já é bom ali, ele já sabe, mas o que faz a diferença hoje dentro de uma empresa é o comportamental, principalmente do líder. Líder é referência. Os comportamentos do líder, muitas vezes, dita os comportamentos dos colaboradores. Então, ele precisa... E mais que o colaborador, ele precisa se desenvolver o tempo inteiro. Porque cada situação vai exigir um tipo de comportamento da liderança. Né? É o que eu chamo de liderança situacional. Ele precisa ter os comportamentos adequados àquela situação. Então, ele precisa estar o tempo inteiro em desenvolvimento. Muito bom. Tá passando muito rápido, né? A gente já tá indo pro final. Poxa. Muito, porque é um assunto, né? A gente falei, né, tá no início do vídeo, a gente tem procurado trazer realmente pessoas que vivenciam, né? Como você, a gente já teve outras pessoas que já têm as suas carreiras, têm as suas jornadas e têm também a sua história, né? A experiência real ali e que isso faz a diferença, né? Então, para a gente finalizar, né? Se você pudesse falar uma coisa para todo empreendedor, tá? Que acha que RH é detalhe, o que você diria? Poxa, não é um detalhe. Fechar, assim, para isso, Vamos lá, empreendedor. O RH, né, a gestão de pessoas, ela não pode ser um detalhe, por quê? Porque são as pessoas que trazem o resultado. Né? Sem as pessoas, não existe negócio. Às vezes a gente tem, como empreendedor, a visão de que eu criei esse negócio e o negócio sou eu. E, na verdade, o negócio são as pessoas que estão lá dentro, né? Então, eu acho que, assim, até para finalizar, é sempre pensar a frase que eu sempre uso. Processos organizam, pessoas executam, resultado acontece. Se você tem processos desenhados, as coisas vão acontecer. Se você tem pessoas executando, consequentemente, seu resultado vai vir. Então, não pode ser tratado como um detalhe. Tem que estar ali no centro das decisões do negócio. Muito bom. Janaína, eu queria agradecer aqui, né, esse tempo, essa sua disponibilidade, né? Acho que foi ótimo. Muito obrigado mesmo por compartilhar, né, tanta informação útil, né, para os nossos ouvintes aqui. Queria passar para você uma lembrancinha do nosso podcast. Ai, coisa boa! Viu? A gente entende de pessoas. Pelo menos estamos tentando. É importante. Ai, que lindo, pegando fogo. Gostei muito. Obrigada. Muito obrigada. Personalizar, né, um pouco a experiência, levar para casa. Ai, adorei. Muito obrigada. Acho que
Foi muito bom estar aqui, gostei muito da experiência e tô sempre aí à disposição. Podemos. bom. Que esse assunto aqui de gestão dá pra gente falar. Janaína, rende se quiser, pode compartilhar as suas mídias sociais para legal. quem quiser te procurar, enfim, entrar em contato, marcar uma reunião, uma consultoria. Ah, Fica à maravilha, vontade. maravilha. Eu tô no LinkedIn, né, tá Janaína Gomes, né, no Instagram, @JanaGomesRH, né, eu falo nas minhas redes sobre liderança, sobre gestão de pessoas, falo aqui também um pouquinho sobre todo esse processo de organização das empresas, em tudo relacionado à gestão de pessoas, treinamentos, né, que é super importante, então podem me seguir aí nas redes, que vai ser um prazer aí conversar, falar um pouquinho e trocar bastante, que esse assunto é bem, bem importante e todas as empresas precisam. Com Ajudar aí certeza. os nossos seguidores, empresários, empreendedores, né? Isso. Encerramos mais um dia, mais um podcast Pegando Fogo. Compartilha, né? Ativa aí o sininho para você ficar por dentro dos próximos temas que a gente vai trazer aqui. Muito importante você apoiar o projeto, se gostou do conteúdo, porque a gente está fazendo com muito carinho, trazendo, né, como disse, pessoas reais, pessoas com histórias bacanas para compartilhar e produzindo um conteúdo muito útil aí para quem é empreendedor, para quem quer ser empreendedor, acho que para empresários também, né, de forma geral para todo mundo. E muito obrigada, te espero no próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí, Bom, gente, foi bom? foi ótimo.